Bora lá decodificar um dos conceitos matemáticos mais poderosos do pôquer moderno. Vamos pegar uma teoria que parece um bicho de sete cabeças, a frequência mínima de defesa, e transformar numa ferramenta prática para usar na hora da decisão. O objetivo aqui é bem claro: construir uma estratégia que simplesmente não pode ser explorada. Imagina a cena. Chegamos nessa situação. É a hora da verdade. O pote já tá grande, a decisão é tensa e a pressão tá lá em cima. Pagar ou largar? Muita gente aqui vai no instinto, né? Mas a resposta que bota dinheiro no bolso, essa tá nos números. Olha, o maior problema no River não é só acertar ou errar uma mão isolada. É o padrão que a gente cria com as nossas decisões. Porque ser previsível no pôquer é ser lucrativo para o nosso adversário. Pensa em todas as mãos que a gente pode ter no River, como essa barra aí. Se a estratégia é pagar só com filé mignon, só com as mãos mais fortes, lá no topo, o que acontece? Um oponente um pouco mais atento percebe isso rapidinho e começa a blefar sem dó, porque ele sabe que na maioria das vezes vai levar o pote de graça. A solução para isso, então, é começar a pagar com mãos de valor médio. São os famosos bluff catchers, aquelas mãos que não ganham das apostas por valor do vilão, mas que pegam os bluffs dele. A pergunta de $1 milhão é, mas qual a frequência certa? Com que parte desse nosso range de mãos a gente tem que pagar para não ser explorado? Para a gente aprender a se defender, primeiro a gente precisa entrar na cabeça do oponente. Porque, do ponto de vista da teoria dos jogos, ele está blefando. E olha, a resposta pode surpreender muita gente. E essa frase resume a ideia de forma brilhante. Numa estratégia otimizada, o blefe não existe para gerar lucro por si só. Ele existe para garantir que as apostas por valor sejam pagas. Pensa comigo. Se um jogador nunca blefasse, por que alguém pagaria as apostas fortes dele? O blefe é o que mantém o jogo honesto. Sabendo disso, a nossa tarefa é calcular a defesa exata que faz com que os blefes do oponente sejam uma jogada de valor esperado zero. Nem lucrativa, nem deficitária. Indiferente. É exatamente aqui que a teoria vira uma arma poderosa na nossa mão. E essa arma tem nome: frequência mínima de defesa, ou simplesmente MDF. É a resposta matemática para o dilema do River. É a nossa blindagem contra a exploração. Vamos voltar para o nosso cenário inicial e colocar os números na mesa. O oponente arrisca 500 fichas para tentar ganhar um pote que, com a aposta dele, vai para 1.500. São essas duas variáveis, o risco e a recompensa, que formam a base de todo o cálculo que vem a seguir. O primeiro conceito-chave é o alfa. Pensa no alfa como o ponto de equilíbrio do blefe. É a porcentagem mínima de vezes que o blefe precisa funcionar para a jogada, no longo prazo, não dar prejuízo. A fórmula é simples: o risco que ele corre dividido pelo pote total. No nosso exemplo, 500 dividido por 1.500, isso dá 33,33%. E aqui está o pulo do gato. Se a nossa frequência de fold for maior que 33,33%, qualquer bluff que o oponente fizer vai ser automaticamente lucrativo. E é exatamente isso que a gente não pode deixar acontecer de jeito nenhum. Certo? Agora vamos para a nossa resposta. A frequência mínima de defesa é o espelho do alfa. Se o oponente precisa que o blefe funcione 33% das vezes, a nossa missão é garantir que ele funcione menos do que isso. A matemática é bem direta: 100% menos o alfa. E o resultado é 66,67%. Essa é a resposta matemática. Contra uma aposta de meio pote, a teoria dos jogos diz que se deve continuar com 2/3 do nosso range de mãos. Ao fazer isso, os blefes do oponente se tornam indiferentes no longo prazo. A gente neutraliza essa arma contra nós. Ótimo, mas como aplicar isso no calor do momento? Ninguém vai ficar fazendo conta na mesa. É por isso que a gente precisa de um modelo mental, um guia prático. O mais interessante de ver nessa tabela é a relação inversa entre o tamanho da aposta e a defesa. Contra uma aposta pequena, de 25% do pote, precisamos defender 80% do nosso range. Agora, contra uma aposta gigante de 200% do pote, a defesa necessária cai para só 33%, ou seja, quanto menor o risco para o oponente, maior precisa ser nossa defesa para neutralizar o jogo dele. Agora, um ponto fundamental: o MDF é um ponto de partida teórico, não é uma lei que não pode ser quebrada. Pôquer é um jogo de adaptação, e existem situações bem claras onde a gente precisa se desviar dessa linha de base. Vamos analisar esses pontos rapidinho. Primeiro, desvantagem de range. Quando estamos no Big Blind, por exemplo, nosso range de mãos é bem mais amplo e fraco. Defender na frequência exata do MDF pode ser um erro, porque o oponente tem muito mais mãos de valor.
Em ruas anteriores, como flop e turn, a equidade das mãos ainda não está definida, o que muda a conta. E claro, em mesas finais, a pressão do ICM, que é o valor monetário das fichas, exige uma estratégia de sobrevivência e não só de ganhar mais fichas. Então, como a gente consegue condensar tudo isso num princípio estratégico, num modelo mental para levar para a mesa de verdade? Vamos construir a lógica. A ação é defender uma porção do nosso range igual a 1 menos alfa. O motivo matemático é bem direto. Neutralizar a lucratividade dos blefs do oponente, deixar o IV deles em zero. E o impacto final no nosso próprio IV é blindar toda a nossa estratégia contra um oponente que blefa demais, protegendo o lucro que a gente faz com as nossas mãos de valor. E com isso, a gente fecha essa análise. A matemática não elimina as decisões difíceis, mas ela dá uma estrutura, um mapa, para a gente navegar por elas. A pergunta agora não é mais, será que estão blefando? E sim, esta mão faz parte da porcentagem do meu range que eu devo defender aqui? É uma mudança sutil, mas que transforma o jogo completamente.